Bom, então vamos falar sobre o árabe do futuro do Riad Sattouf. Me perdoem a pronúncia, vou falar Riad para ficar mais fácil, tá? Bom, essa daqui é uma HQ autobiográfica. Este aqui é o primeiro livro de uma série, se não me engano, de 4, que foi publicada no Brasil pela Intrínseca. Então, neste livro primeiro aqui, nós vamos encontrar a primeira infância do Riad, que é um menino que nasceu na França, né? A mãe dele é francesa, da região da Bretanha, e o pai é sírio, que vivia na França, estudou, fez universidade na França, se formou, é um professor universitário, que em algum momento, logo depois do nascimento do filho, decide voltar para o mundo árabe. Então ele consegue uma vaga numa universidade da Líbia. Então eles vão da França para a Líbia, primeiramente. Vão encontrar ali, né, na Líbia o governo do Gaddafi, que nós sabemos foi um ditador que permaneceu por mais de 40 anos, né, no poder, foi morto em 2011 pelos oposicionistas. As imagens da morte do Gaddafi, eu acho que vieram bastante assim na minha cabeça enquanto eu lia. Então eles vão para a Líbia e aí é muito bacana, é muito diferente ver, né, como isso se dá sob o ponto de vista desse menininho muito pequeno. Então ele vai contar, por exemplo, como foi estranho e como era uma coisa bastante estressante, assim, né, para os pais dele, da experiência que é um socialismo religioso, né, do Gaddafi, que ele colocou em algum momento ali no governo dele. Por exemplo, as casas não eram de ninguém, eram do Estado. E a pessoa que ocupasse deveria ficar lá ou trancar para que outras pessoas não ocupassem. Então, eles ficam naquela coisa de não poder sair os 3 ao mesmo tempo, para poder segurar a casa. E, enfim, tipo, ele fala sobre as paredes descascadas ou empoeiradas. É um livro bastante sinestésico também, é interessante porque acho que criança tem bastante disso, a gente vai perdendo ao longo da vida, né? De perceber, por exemplo, o cheiro das pessoas, o cheiro do ar de cada país. E ele retrata isso de maneira bem divertida e curiosa, sabe? Isso tudo faz parte de uma ambientação e de uma experiência dele, né? Que vive essas esquizofrenias e esses paradoxos todos de ir e vir para mundos tão diferentes, né? Então a família dele materna, a avó é divorciada, vive numa casa X e tem lá uma vida super diferente. O avô dele materno, tipo, é um garanhão e fica falando bosta o tempo inteiro, né, sobre mulheres e não sei o quê. Enquanto isso, a família paterna vive num vilarejo ali no interior da Síria, todo mundo meio que junto. Os primos dele têm um discurso bastante violento, né, e ele vai descrevendo e vai nos ilustrando, né, um pouco assim, tanto da visão nossa, que a gente tem muito ocidental, mas também consegue colocar um pouco de como, principalmente pela figura do pai, de como essas outras pessoas pensam, do que elas creem e o que enfim, faz parte do cotidiano e do pensamento delas. Então ele vive um pouco lá, né, há alguns anos ali na Líbia, do Gaddafi. E depois eles saem da Líbia e vão para a Síria que era comandada pelo Hafez al-Assad, né? Também outro ditador, né? Que é pai do Bashar al-Assad, que é o atual presidente, né? Ditador na Síria. Então ele vai colocando assim, sabe, os cartazes esparramados com o rosto deles, né? Desses ditadores na cidade inteira e de como isso era presente, né? No discurso religioso, né? Das pessoas. Enfim, o pai dele é de uma família sunita na Síria e os sunitas são maioria, né, da população, pelos últimos dados, eu não sei de cor agora, mas eu sei que a maioria da população é sunita, embora o governo, né, do Hafez e do Bashar al-Assad seja xiita, né, alauíta, que é uma ramificação ali dos xiitas. Mas enfim, então assim, ele mostra questões de preconceito, de intolerância religiosa, os medos que ele cria, as percepções
mas assim, tudo muito sem julgamento, né? Ele coloca de uma maneira muito leve, muito agridoce, não deixa de ter um pouco de ironia aqui, mas assim, é muito divertido, muito leve. Então, para você que gosta, eu gosto muito de livros com temáticas políticas, sociedade, cultura, religião diferentes das nossas, mas também para quem gosta de HQ ou quem quer experimentar, eu acho que é um bom livro. Enfim, eu gosto muito de HQ por causa disso, porque traz uma reflexão, trata de âmbitos, enfim, de um âmbito político, cultural, mas sempre existe essa, pelo menos os que eu li até hoje, tem um tom de leveza e algo que faz ser bastante digestível. É, enfim, mas eu acho bastante interessante. Também gostei muito do uso de cores, porque eu falei que é um livro sinestésico, né? Eu senti muito isso, que também faz parte. Então, cada mudança que ele tem, né, as fases da vida dele, tudo, ele vai colocando aí de cores diferentes. E eu acho que também as cores são trabalhadas de maneira a trazer algumas sensações pra gente que tá acompanhando. Então, por exemplo, você vê que o amarelo, depois ele vai pro azul e tal. São as experiências e as sensações que ele tem como um menino loirinho, né, ali nesses países, enfim, árabes, e de como que se dá essa relação, né, do pai sírio com as raízes dele, e o pai dele ao mesmo tempo tem essa coisa bastante nacionalista e fica, sabe, reforçando que ele é sírio e que não sei o que, e tem que ser homem e blá blá blá. E a mãe dele também, que aí vem de outra origem. Só uma curiosidade sobre o Riad, ele trabalhou na Charlie Hebdo, e eu trouxe aqui para vocês verem. Charlie Hebdo é aquela revista satírica francesa, né, que sofreu um atentado terrorista em janeiro de 2015. Essa daqui é a edição que eles publicaram logo depois do atentado. Mas ele trabalhou até outubro de 2014, então ele não estava lá quando aconteceu o atentado e, na verdade, ele nem fala muito sobre isso, pelo que eu estava vendo. Ele fazia uma série que era sobre jovens e tudo, não tinha nada a ver com a questão religiosa ou enfim. E é isso, gente. Fica aqui minha dica, super dica, e espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês amanhã. Beijo grande. Até mais.